Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala, o Pastor Carlos. Que o Senhor te conceda a bênção, que o Senhor te conceda o entendimento, o discernimento, que o Senhor possa trazer sobre a sua vida neste dia, em nome de Jesus, a paz, que o Senhor possa trazer sobre a sua vida neste momento esse discernimento, para que o Senhor possa te conceder o entendimento do reino espiritual. Senhor, Tu és o Deus que abre a nossa visão, que nos dá discernimento, Senhor, dos mistérios do Teu reino vindouro, para que possamos, ó Deus, batalhar pela fé, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tomar cada vida neste momento, que o Senhor possa tomar cada lar, que o Senhor possa guardar, Pai amado, e livrar eles, Pai amado, de toda a opressão, de toda a enfermidade, que toda esta opressão que está sobre essas vidas, Pai, nós oramos agora para que o poder do Senhor, Pai amado, Senhor, possa, meu Deus, soprar, Pai amado, toda esta opressão maligna que está sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar orando, meus irmãos. Orando. Precisamos orar sempre, o dever de orar sempre. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos estar vigiando. É tempo de vigiar. Não é tempo de ficar, meus irmãos, disperso. Não é tempo de ficar disperso. É tempo de vigiar. Nós precisamos estar vigiando. Deus está falando. Todo o que está acontecendo é para nós prestarmos atenção, se voltarmos ao Senhor, porque nós estamos guardados se estivermos em Deus, precisamos estar em Deus, aleluia. Não podemos ficar descoberto, andando de qualquer jeito, não, nós precisamos estar cobertos pela proteção do Senhor Jesus, amém? Precisamos estar protegidos, guardados, e a oração é tudo, meu irmão, a oração é tudo. O objetivo de todas as coisas nos serve para nós nos voltarmos a nós mesmos e nos examinarmos. Tudo isso que está acontecendo, meu irmão, é para que nós possamos nos examinar e nos colocar na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu vejo as pessoas muito eufóricas, com revelações, com isso, que aquilo. Eu digo, será que nós estamos entendendo o recado que está acontecendo, meu irmão? O recado é para que a gente possa realmente estar purificado na presença de Deus, para que nós possamos exatamente estar buscando a presença do Senhor, aleluia. E eu digo, quando o recado vem da parte de Deus para nós, é para nós tomarmos a posição na batalha, a posição de estarmos buscando as almas. Este é o momento de nós nos engajarmos mais ainda a buscarmos as almas, a buscarmos os que estão perdidos, aleluia. Jesus, no seu ministério terreno, aleluia, ele não descansou. Jesus, ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia das almas, aleluia. E Jesus não parava. Jesus, ele estava em todo o tempo ensinando na sinagoga, ele estava em todos os lugares pregando o reino dos céus, aleluia. Ele estava em todos os lugares ali curando os enfermos, meus irmãos, porque Jesus tinha essa compaixão. Ainda que Jesus, ele veio para um objetivo. Jesus, ele veio derramar o seu sangue em prol de nós. Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados, meus irmãos. Ele tinha esse plano no qual o Pai realmente preparou Jesus como uma ovelha sem mancha para ser levado ao matadouro, para ser derramado o sangue do Cordeiro em favor de nós, aleluia. Então, meus irmãos, mas dentro de tudo, Jesus não parou em momento algum
para mostrar o poder de Deus estava sobre ele. A unção do Espírito Santo estava sobre ele e ele não parava. Aleluia! Nós vemos que Jesus estava curando, meus irmãos, curando, libertando, e nós temos esse dever como homens e mulheres de Deus, meus irmãos. Estamos revestidos da unção do Espírito Santo. Não podemos parar, meus irmãos. Temos que estar em todos os lugares, falando do reino dos céus, pregando o reino dos céus, falando de Jesus. Precisamos pregar, precisamos orar para que Deus venha curar, para que Deus venha libertar. Meus irmãos, não é tempo de ficar pegando revelação e falando, olha, você viu isso, você viu aquilo, não. Essa revelação tem que ser para nós um alerta que nós estamos distraídos e precisamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos voltar ali no livro de Mateus para que nós possamos entender Mateus 11, uma mensagem de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lá, Jesus, no capítulo 11, amém, 7, e partindo eles com Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido ou em trajes ricamente que estão na casa dos reis? Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais que um profeta. Por esse de quem está escrito, eis que diante de mim, da tua face, envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Glória a Deus. E nós precisamos entender a mensagem de Deus, meus irmãos. Nós vemos que Jesus estava mostrando João o sinal no qual Deus colocou sobre a vida dos judeus. Deus tinha colocado João Batista para preparar o caminho do Senhor, para preparar a unção de Cristo, amém, que ia ser derramada sobre a vida daqueles homens dos judeus. Mas aqueles homens não entenderam. Muitos deles foram ter com João Batista e nem entenderam que ali realmente havia um profeta, aleluia, que havia um profeta, um homem de Deus, que estava trazendo a mensagem do Senhor, estava preparando o caminho de Jesus. Aqueles homens não estavam entendendo nada. Por isso que eu digo, meu irmão, tem muitas coisas que estão acontecendo e nós não estamos entendendo nada. Estamos como os judeus, cegos, sem entendimento. Mas Jesus, ele veio para abrir os nossos olhos, nos dar discernimento da palavra, glória a Deus, amém? E na sequência desta palavra, Jesus vai falar das cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos prodígios, aleluia, e não se arrependeram. Aí ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom fossem feito os prodígios que em vós fizeram, há muito tempo teriam se arrependido. Nós vemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor, aleluia, ela nunca volta vazia. Nós vemos que Jesus estava fazendo ali milagres sobre Corazim, sobre Betsaida, e aqueles homens não tinham se arrependido. Eu digo, meu irmão, nós já passamos todas as coisas. Eu digo, muito mais vai ser cobrado de nós que estamos nesse presente século com todas as informações, porque não tem mais aonde nós nos escondermos de tudo aquilo que nós já temos recebido de testemunhos.
nós vemos que temos tudo revelado, já está tudo que revelado. Jesus estava cobrando daquelas cidades, Jesus estava cobrando de Corazim, Jesus estava cobrando também de Cafarnaum, aleluia. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus e será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígio que em ti se opera, teriam ela permanecido até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo que para ti. Pesado, hein? Jesus estava cobrando de Cafarnaum exatamente o arrependimento, porque eles estavam vendo o Filho de Deus, o Messias, operar todos os prodígios, os milagres, mas aquele povo não estava se arrependendo, meus irmãos. Mas Jesus se volta, se em Sodoma, se em Gomorra, eles tivessem visto aqueles sinais que Jesus estava fazendo sobre Cafarnaum, Jesus está afirmando, o próprio Senhor Jesus está afirmando que eles estariam até hoje. E Jesus, ele vai mais profundo. E no dia do juízo vai ter mais rigor para Cafarnaum que para Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, é pesado, hein? Quer dizer, ali estava uma cidade no qual Jesus estava operando, levando eles para conhecer, buscarem o reino dos céus, porque Jesus estava pregando o reino dos céus. Jesus, o Messias, estava ali exatamente, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar os perdidos de Israel. Aleluia, estava sendo exatamente rejeitado. Aqueles homens não estavam se arrependendo dos seus caminhos. Eu digo, será que os sinais de hoje, meus irmãos, será que os sinais de hoje também não é para nos levar exatamente ao arrependimento? Jesus estava cobrando Cafarnaum, porque Jesus estava operando, Jesus estava pregando o reino dos céus. Meus irmãos, nós temos muito mais revelações, nós temos muito mais sinais nesta nossa geração que Cafarnaum. Por isso que Jesus diz, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós não vamos herdar o reino dos céus, meus irmãos. Vai ser mais cobrado de nós nessa geração, meu irmão, porque nós temos tudo, não falta informação nenhuma. Meus irmãos, nós jorramos e jorramos informações para que o homem possa se arrepender, para que o homem possa se santificar, para que o homem entre na presença de Deus, mas todo mundo está lançando fora. Estava ali Jesus sobre Corazim, estava Jesus sobre Cafarnaum, fazendo milagres, curando, pregando o reino dos céus, mas aqueles homens não se arrependiam. Aqueles homens não se arrependiam. Meus irmãos, o evangelho está sendo pregado, jorrado. São chuvas exatamente de mensagens, de palavras em todo momento. Mas as pessoas, meus irmãos, elas não absorvem mais, porque os seus corações se tornaram impermeáveis. Meus irmãos, o solo das pessoas, meus irmãos, elas já não dão mais importância, como estava ali em Cafarnaum. Cafarnaum não estava dando importância nenhuma à mensagem de Jesus, meus irmãos. O Senhor está falando, mas ninguém está dando importância. Ninguém está dando importância. Mas, meus irmãos, ainda que a gente morra neste corpo, porque uma coisa é assim, nós temos uma alma e moramos num corpo. Temos uma alma e moramos num corpo. Ainda que o nosso corpo seja destruído, a alma continua viva. A alma continua viva, tá? Então nós precisamos entender que no dia do juízo, meus irmãos, vai ter mais rigor para aqueles realmente que receberam a mensagem de Deus. Que muitos que realmente receberam, eu digo, muitos que estão para estar na obra no qual o Senhor designou, aqueles que o Senhor principalmente designou para estar como obreiro, como estar como pastor na frente de trabalho. Mas, meus irmãos, deram mais importância à sua vida, como foi o caso de Jonas, quando Deus mandou Jonas pregar o arrependimento na cidade de Nínive, mas ele quis salvar a sua vida e foi tentar empatar-se. Eu digo, tem muita gente que tem um chamado de Deus, muita gente que tem um chamado de Deus, aleluia,
para levar uma mensagem, como foi o caso de João Batista. João Batista nasceu para ser o mensageiro de Cristo. João Batista, ele nasceu para ir adiante de Jesus e preparar o caminho do Senhor. E cada um de nós não vivemos para nós, mas vivemos para o Senhor. Então, meus irmãos, precisamos estar muito ligados com tudo aquilo que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo tem que servir para nós nos examinarmos e ver se realmente nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. E nós precisamos viver no Senhor. Amém? Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer. Quer que a gente realmente viva na direção e na vontade do Senhor. E precisamos estar vivendo na vontade de Deus, na direção de Deus. Amém? Nós temos uma passagem aqui no qual eu vou ler agora a importância que nós temos da purificação. A purificação, ela é importante, meu irmão. A purificação, nós precisamos nos purificar. Se nós vamos voltar lá no Velho Testamento, a palavra de Deus diz que o homem de Deus, ele precisava se purificar. Amém? Nós vemos que todo aquele que se encontrava leproso, ele era separado do arraial, era colocado por fora. Como está lá no livro de Levítico 15, também fala da mulher. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo do sangue, será imunda, como nos dias da sua menstruação. Amém? Então nós precisamos entender, essa mulher deveria guardar certo tempo até ser curada. Nós vemos exatamente quando alguém era leproso, meus irmãos, também ele era separado e ninguém podia tocar. Tem hora, meus irmãos, que nós precisamos prestar atenção. Isso foi colocado dentro da lei. Nós precisamos pegar que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, porque quem tocasse exatamente numa mulher de fluxo de sangue, meu irmão, porque aquela mulher do fluxo de sangue, a palavra diz que ela já padecia mais de 12 anos. Então aquela mulher, se qualquer homem tocasse nela, estaria por imundo, meu irmão. Aquela mulher, ela vai até Jesus. Ela crê que se ela só tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Nós vemos que aquela mulher, ela toca em Jesus. Quer dizer, a lei diz que qualquer um que fosse tocado ali por um leproso ou por uma mulher do fluxo de sangue estaria imundo. Jesus, naquele momento, não se tornou imundo, mas saiu virtude de Jesus e curou aquela mulher que estava exatamente com aquele fluxo de sangue. Aleluia. A unção e o poder e a glória do Senhor estava sobre Jesus. Jesus exatamente era um manancial de águas puras, de águas limpas, para curar toda a contaminação. Estava ali a autoridade máxima, aleluia, no qual o Jesus dizia aos judeus que ele tinha tanto poder, aleluia, para perdoar os pecados como para curar os enfermos. Estava ali alguém que era maior exatamente que João Batista. Estava ali alguém que era maior que Salomão. Estava aí alguém porque era a autoridade máxima no qual lhe foi concedida toda a autoridade. E aquela mulher foi curada, meus irmãos. Foi curada, aleluia. E eu digo, esta unção que estava sobre a vida de Jesus também está sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus que estava sobre Jesus, o Espírito Santo que ungiu ele para curar os enfermos, meus irmãos, está sobre as nossas vidas. Essa unção do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Mas a palavra diz que em Jesus não havia mácula, em Jesus não havia pecado.
Ele era o Santo de Israel. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Mas como a palavra diz que numa casa há muitos vasos, e os vasos que se purificar vão ser usados como vaso de honra, e Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã. Aleluia, Deus quer te usar. É tempo de ser usado. E eu digo que se nós nos purificarmos, meus irmãos, aqueles homens no Velho Testamento, na lei, eles se purificavam, se lavando das suas imundícias. Na lei, exatamente, mandava os homens se purificarem. Mas Jesus, ele veio para purificar o nosso coração. Jesus veio para purificar o nosso interior. É isso que Jesus veio fazer. Aleluia. No Velho Testamento, toda mulher e toda pessoa exatamente que estava cometido de uma lepra era imundos, meus irmãos. Eles eram imundos e não poderiam ser tocados. Mas Jesus era o homem exatamente no qual enviado por Deus para curar, santificar e purificar, meus irmãos, toda a imundícia dos homens. Jesus disse que não veio para os sãos, mas ele veio para o doente. E ele tinha o poder, porque todo o poder lhe tinha sido concedido para curar, aleluia, e para perdoar. Jesus estava e está revestido deste poder da unção, o sumo sacerdote, o nosso advogado na presença do Pai. Mas Jesus nos incumbiu, Jesus também nos incumbiu. Aquele que crê em mim fará os mesmos sinais e até maiores. Aleluia, glória a Deus. Jesus diz: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. Jesus, aleluia, ele nos concedeu o poder, meus irmãos. Nós temos o poder de Deus para estarmos orando, para que exatamente as enfermidades sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas. E nós precisamos buscar essa unção do Espírito Santo, meu irmão, porque isso não está acontecendo nos dias de hoje. Hoje, meus irmãos, se fala muito, mas a unção, meus irmãos, ela tem sumido das igrejas. Nós precisamos estar envolvidos, porque a unção, meus irmãos, há muitos irmãos cheios do poder de Deus, orando e Deus curando, mas o Senhor, Ele quer que a gente busque mais, meus irmãos. Não podemos afrouxar, meus irmãos. Precisamos perseverar sempre. Nós vamos nos acostumando, meus irmãos, com esse relaxamento. Nós vamos, mas o Senhor diz, precisamos ter zelo da unção de Deus nas nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo cobrou de Timóteo que ele tinha recebido pela imposição de mão os dons exatamente para estar orando sobre a vida das pessoas. E eu digo, meu irmão, nós recebemos os dons do Espírito Santo exatamente para estar orando. A igreja tem poder para purificar as enfermidades, para libertar os cativos, e nós precisamos estar nesta batalha de frente. Não é tempo de esmorecer, não é tempo de pânico, meu irmão. Se as revelações vêm, é para despertar nós, meus irmãos, não é para ficar esperando o fim, não. O Senhor diz: filho, os tempos são maus, há uma grande opressão, é preciso exatamente os trabalhadores da seara despertar, porque tem muitas almas para entrar no reino dos céus e serem salvas. Desperta. Por isso que o Senhor diz: desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo, aleluia, te iluminará. Jesus precisa nos iluminar. Nós não podemos mais ficar dormindo no mundo, meus irmãos. Não podemos ficar mais dormindo no mundo. Nós vemos que Jesus estava cobrando de Cafarnaum, porque aquele povo estava no mundo, com os conceitos do mundo. Estava ali o Messias que eles tanto aguardavam. Eles aguardavam o Messias e o Messias estava ali. Meus irmãos, Jesus, ele passa do lado de todos, em todos os momentos. Os anjos do Senhor, meus irmãos, passam ao nosso lado em todo momento. E eu digo que muitos não têm discernimento de enxergar a mensagem de Deus. Muitos não têm o discernimento de enxergar a mensagem de Deus, meus irmãos, que nós estamos nos tempos finais. E as pessoas só não entendem, meus irmãos.
que a nossa vida é tão curta neste mundo, que nós passamos os nossos dias e Jesus já chegou. Jesus já está chegando para muitos que estão descendo a sepultura. Já chegou. Aquele que desce a sepultura, meu irmão, ele realmente já não tem mais o que fazer, porque para ele só resta agora o juízo. Então, meus irmãos, a ceifa está aí, e nós somos esses ceifeiros, meus irmãos. Nós somos esses ceifeiros, que as almas estão aí, mas as almas precisam ouvir a palavra de Deus. As almas precisam receber a mensagem que é necessário exatamente aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles precisam aceitar o Senhor como Salvador da sua vida e arrepender dos seus pecados, meus irmãos. Olha, as pessoas estão descendo a sepultura, o mundo está em pânico. Meus irmãos, pela estatística, morrem mais de 150 mil pessoas por dia no mundo. 150 mil pessoas que descem a sepultura todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E alguém está se importando com isso? Quantas dessas pessoas que descem a sepultura realmente vão ter um encontro com a eternidade com o Senhor? E o Senhor nos convocou para nós despertarmos no meio desta geração. Meus irmãos, senão nós só vamos ficar olhando números. Olha, morreu tanto hoje, morreu tanto amanhã, morreu tanto amanhã. E o que você está fazendo? Nada. Meus irmãos, e muitas pessoas vão descer a sepultura. E nós precisamos estar em campo. Parece que fazer trabalho missionário, meu irmão, é só quando você vai para outro país. Não. Trabalho missionário, meu irmão, ele está toda vez que você sai da tua casa, vai falar com o teu vizinho, vai falar com aquele que você vê, porque o Senhor diz, vai e prega o evangelho a toda criatura. Eu creio que Deus tem designado homens para estar em muitos lugares. Agora, meus irmãos, você tem feito alguma coisa ao teu derredor? Tem pessoas que ninguém do lado dele sabe que ele é cristão. É os agentes secretos de Jesus, né? Ele é só cristão quando ele está lá na igreja e ouve a palavra. Nós somos missionários, aleluia. Nós precisamos realmente pregar o reino de Deus. E nós precisamos buscar a mensagem, aleluia, do poder de Deus. Nós vemos aqui que Jesus curava. A palavra lá em Lucas 5 diz a cura de um leproso. E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E ele estendeu a mão, tocando-lo, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E ordenou que a ninguém dissesse, vai e disse ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, aquele homem leproso, ele foi até Jesus, sabe por quê? Porque ele ouviu falar que o Filho de Deus estava curando. O Messias estava curando, e aquele leproso sabia que ele não podia estar no meio do povo judeu, porque ele sabia que ele tinha que estar retirado, ele estava imundo, ele tinha que estar separado. Mas aquele homem, ele creu. Como o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. Aquele homem ouviu de Jesus. Aquele homem sabia que se ele fosse até Jesus, e ele foi, meus irmãos. Ele foi porque ele foi pela fé. Porque se ele fosse até um sacerdote, ele seria jogado fora porque era imundo. Mas ele foi até Jesus, ele foi até o Mestre. Ele foi até o Filho de Deus, porque ele sabia que era Jesus. Ele sabia que o Filho de Deus podia lhe curar, e ele prostrou. E a Bíblia diz que ele se prostrou, ele se humilhou. E ele disse, se tu queres que eu seja limpo, eu serei. Nós vemos que ele pede, com certeza, se tu queres, ele fala, Jesus, tu podes me fazer limpo, Jesus.
Basta uma palavra, Jesus, eu fico limpo, Jesus. Porque a fama de Jesus percorria. Será que nós estamos pregando Jesus para as pessoas buscarem a unção e o poder e a glória de Deus através das nossas vidas? Será que nós estamos pregando Jesus e falando, olha, Jesus cura, Jesus te cura, Jesus te liberta, aleluia, Jesus te liberta desta opressão, Jesus te cura dessa enfermidade, Jesus te cura desse HIV, Jesus te cura desse câncer, Jesus te cura de tudo, meu irmão. Nós estamos falando de uma lepra, nós não estamos falando de uma doença passageira, não, aleluia. Nós estamos falando daquela contaminação. Aquele homem creu, porque Jesus estava ali pregando o reino de Deus para todo lado e manifestando o poder de Deus. Mas Jesus está falando para nós também, acorda, desperta. Aquele que crê em mim fará os mesmos sinais e até maiores, porque eu vou para o meu Pai. Por que os sinais de Deus não estão? Porque nós estamos carregando o mundo. O mundo tira toda a nossa unção. As nossas preocupações tira toda a unção do Espírito Santo. Porque nós andamos na carne. Não militamos no Espírito, porque quando você milita no Espírito, meu irmão, quando a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida, meu irmão, a unção de Deus está sobre a tua vida. Então, nós precisamos despertar que esse é o tempo, meus irmãos, de se revestir desta unção poderosa de Deus, para colocar em liberdade as almas, as vidas. Meus irmãos, porque muitos estão imundos, mas Jesus quer nos usar. Jesus quer nos usar exatamente para que Ele possa purificar as almas através das nossas vidas, porque nós somos os reconciliadores do mundo. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Você pegar as almas e trazê-las de volta para o Senhor. Nós somos o mediador desta nova aliança, meus irmãos. Nós que vamos levar a mensagem, nós somos o mensageiro de Cristo, meu irmão. Mensageiro, aleluia, aquele que leva a mensagem. O que os discípulos faziam? Levava as boas novas, mensagem. A mensagem, nós não podemos parar de falar deste plano de salvação. Nós somos testemunhas. Sabe o que é ser uma testemunha? Nós somos testemunhas, meus irmãos, do Evangelho, de proclamar o Evangelho, para não cessar de falar da palavra de Deus em momento nenhum. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. As almas precisam entrar no reino de Deus e nós somos os proclamadores, meus irmãos, desta aliança. A revelação vem. Nunca vi gente, depois que acontece os fatos, tanta revelação. Eu digo, meu irmão, a revelação serve para a gente realmente tomar uma posição em Cristo e realmente entrar na seara. É tempo dos trabalhadores, é tempo de despertar e falar, eu não estou militando legitimamente, é tempo de eu militar legitimamente no reino de Deus, porque até agora, meus irmãos, eu só assisti os outros trabalhar, não fiz nada no reino dos céus. É tempo de eu fazer alguma coisa, é tempo de despertar, é tempo exatamente de eu ser usado, é tempo de eu ser parte do membro do corpo de Cristo, é tempo de eu ajudar exatamente o corpo de Cristo, é tempo de eu se unir aos trabalhadores da seara, é tempo de eu estar unido com a igreja, é tempo de eu estar unido com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Será que a mensagem que nós estamos recebendo, nós estamos tendo discernimento? Nós temos discernimento, não é só pegar mensagem, alguém teve uma revelação, olha, escuta aqui, passa para lá e você adiantou, acrescentou alguma coisa na tua vida? Não. A mensagem, ela tem que realmente entrar dentro do nosso coração e ela tem que causar exatamente um espanto para que a gente possa acordar, aleluia, porque estamos dormindo, aleluia. O Senhor veio despertar a nós do sono, porque Ele diz, filho, eu te chamei para que você militasse legitimamente na minha obra. Desperta, é tempo, não deixa mais as coisas do mundo, não deixa mais as distrações do mundo te roubar. E eu digo, quantas pessoas que Jesus já tem chamado,
Aleluia. Quantas pessoas Jesus tem chamado: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas que estão aqui hoje ouvindo a rádio, no qual Jesus tem chamado para vir ser edificado na presença dele. Quantas vezes Jesus tem te chamado para você aprender de mim, aprender de mim. Nós precisamos aprender de Jesus. Quantas pessoas estão ouvindo hoje que você precisa realmente se firmar com Jesus, você precisa andar na palavra de Deus, meus irmãos. Quantas vezes Jesus... mas muitos que estão ouvindo hoje já ouviram Jesus lá atrás, abandonaram, depois vai lá, aperta alguma coisa, volta para Jesus. Mas o Senhor sabe que está falando? Que daqui em diante você vai se firmar com Jesus e vai andar lado a lado com Jesus. Você tem que ter sede de Jesus, sede da palavra de Deus, cheio da unção e do poder e da glória de Deus, meus irmãos, porque Jesus está curando, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está abençoando. Aleluia. O Senhor não para. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus não para, não para. Aleluia. E nós não podemos parar, nós não podemos parar, meus irmãos. O nosso descanso não é aqui. Meus irmãos, enquanto nós tivermos vida, meu irmão, vamos fazer a obra de Deus. Não importa se você está com 70, com 80 anos, com 100 anos, meus irmãos, tendo fôlego, tendo vontade, prega o evangelho, porque o Senhor diz que ainda na nossa velhice nós daremos fruto, ainda na velhice daremos fruto. Mas parece que tem gente querendo aposentar. Meus irmãos, não tem aposentadoria no evangelho não, meus irmãos. Não é para pendurar chuteira não. Eu digo, é dos anciões que Deus tira a verdadeira sabedoria. É dos anciões que Deus tira a verdadeira sabedoria, meus irmãos. Não é tempo de parar não, meus irmãos. O conselho do ancião, o Senhor exatamente sempre teve por estimas exatamente os anciões, porque Ele sabe das experiências dos anciões, e parece que tem os anciões que são encostados. Meu irmão, o ancião não é para encostar, mas os mais velhos não é para ser encostado não, é para ser usado, meu irmão, é para ser usado pela palavra, pelo poder, pela glória de Deus. Aleluia. Nós temos que aprender com Josué e Calebe. Ainda que eles tinham mais de 80 anos, eles estavam com uma força de 40. Eu digo, meu irmão, é tempo exatamente de estar renovado, para estar renovado, porque Deus nos renova. Tem uns que tem 30, parece tão pior que os de 100. Meus irmãos, mas quando nós esperamos no Senhor, Ele renova a nossa vida, Ele renova a nossa alma, Ele nos dá saúde, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos dá vigor, e nós precisamos estar em vigor, cheio da palavra, cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção, a unção de Deus, meu irmão. Deus te chamou você para ter a unção do Espírito Santo, para você estar orando. A oração, meu irmão, ela cura a febre, a oração cura a infecção, porque a oração no poder de Deus, meus irmãos, aleluia, ela faz o paralítico andar, ela faz o cego enxergar, ela toca nos órgãos que estão paralisados e dá vida nesses órgãos. E nós vamos orar, porque a glória, o poder de Deus está sobre a tua vida. Tudo é possível aquele que crê. Aquele leproso, ele diz: Senhor, se tu queres, eu fico limpo. E Jesus diz que fique limpo. Eu não sei qual que é a tua situação, mas se você crê, meu irmão e minha irmã, que Jesus te purifica, que Jesus te cura, que Jesus te liberta, é só você realmente se humilhar e falar: Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Senhor, tu és aquele que tem o poder exatamente, que louvou sobre si as nossas enfermidades. Basta uma palavra tua e eu sou curado. Porque o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te enche da sua presença, porque o Senhor te quer cheio do Espírito Santo. O Senhor te quer cheio do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo pelo poder de Deus. Fique cheio da unção do poder de Deus, porque Ele te liberta, Ele
toca, Ele molda todos, xalabassuri andarecômia. Se algum órgão do seu corpo está realmente parado, o Senhor é o que vivifica, é o Senhor que toca, é o Senhor que molda, é o Senhor realmente que purifica cada órgão nosso, desde o alto da cabeça, planta dos pés, em nome de Jesus, Senhor, que move e nos dá entendimento, discernimento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Precisamos ficar firmes com o Senhor. Não podemos mais dormir não, meus irmãos. O recado de Deus é para estarmos firmes na obra dele. Amém? Todos os irmãos estão ligados com a gente aí. Continue ligado. Amém? Glória a Deus. E que Deus abençoe. Estaremos aí amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.